Afetando cerca de 180 mil pessoas anualmente, especialmente mulheres entre 20 e 45 anos, a trombose é uma preocupação crescente no Brasil. Hoje, a doutora Ayana Vieira, angiologista e cirurgiã vascular, está aqui comigo para falar sobre os riscos da trombose e a recente proibição da Anvisa dos chips da beleza, que podem aumentar os riscos do aparecimento da doença. Muita gente no chip da beleza, mas vamos falar de trombose. Tudo bom, doutora Ayana? Como é que vai? Bom dia, Casimiro. Um prazer estar aqui com você. E o prazer é nosso para você tirar todas essas dúvidas da gente sobre trombose, o chip da beleza também. Mas vamos começar pela trombose. Muita gente quer saber o que causa realmente a trombose, né? Por exemplo, ficar em pé muito tempo, ficar sentado muito tempo. Quais são as orientações para evitar que isso venha a atingir a gente? Bom, a trombose é um conjunto de diversos fatores de risco, tá, Casimiro? Alguns fatores são herdados, alguns fatores são do próprio paciente, mas muitos desses fatores de risco são adquiridos. E é nesses fatores adquiridos que a gente tem que intervir, principalmente na prevenção, né, e no acompanhamento médico e o procurar desse paciente que tem uma suspeita, que tem sintomas, de procurar uma unidade de saúde o quanto antes para evitar complicações. Então, alguns fatores de risco que são, como eu falei, adquiridos, são hábitos de vida, como sedentarismo, obesidade, tabagismo é um dos fatores de risco muito importantes, e também o uso, como você falou, de hormônios, né? Mulheres de 20 a 45 anos têm um fator de risco maior do que os homens. Por quê? Porque são mulheres que estão expostas ao uso de anticoncepcionais, ao uso de reposição hormonal, a gestação, que também é um grande fator de risco para a trombose. As mulheres gestantes, elas têm que ter uma atenção e um acompanhamento especial, né, com um angiologista. Mas também eu vou lembrar que após essa idade, os homens eles têm mais risco do que as mulheres. Ah, é? Sim. Por que isso? Porque passou esse fator adquirido feminino, que é o uso hormonal, a exposição hormonal, a exposição à gestação. Então, os homens, eles também... A gente teria que fazer reposição hormonal, é isso? Não, vocês têm que fazer acompanhamento médico. Certo. E também. vocês têm que fazer prevenção. Tá puxando minha orelha já aqui. Agora, doutora, me fala assim, vamos para a rua então, porque aqui a consulta é de graça, eu falo sempre. O povo quer aproveitar a sua presença para tirar dúvidas. Vamos então, a primeira pergunta é feita nas ruas pela equipe do Bom Dia Bahia. Como é feito o diagnóstico da trombose? O diagnóstico da trombose, ele começa com a suspeita clínica, então a gente tem que estar sempre atento aos principais sintomas, que é o inchaço na perna, a dor. A dor ela é mais comum em panturrilha, mas também pode acometer a perna inteira. Em geral, acomete primeiro uma perna, né? A gente vê uma diferença de uma perna para outra, uma perna mais inchada, mais vermelha, mais dolorosa. Dói. Sim, essa é a primeira parte do diagnóstico, é a suspeita. E aí a gente vai para o diagnóstico clínico, que ele é feito principalmente com ultrassom, o Doppler vascular, que ele pode estar diagnosticando ali no consultório ou na emergência a presença de trombose. Mas é só na perna? Não, né? Não, a trombose ela pode acontecer em qualquer parte do corpo. A trombose nos membros inferiores, nas pernas, é o tipo de trombose mais comum que acontece na população geral. Agora a senhora falou que é hereditária, é isso? Tem alguns fatores hereditários. Exemplo, se a pessoa tem uma mãe ou pai que tem trombose, tem mais probabilidade de ter trombose, é isso? Tem que ter atenção, sim, tá? Tem algumas doenças genéticas, algumas trombofilias hereditárias que podem ser herdadas. Então, esse fator familiar, ele é importante estar trazendo tanto na consulta médica de prevenção, quanto nos casos de suspeita. Outra pergunta das ruas. A entrevistada, a doutora Ayana, vai responder tudo aqui pra gente. Vamos à próxima. Homens e mulheres podem ter trombose? Como é possível prevenir? Como eu falei, homens e mulheres podem ter trombose, sim. A mulher tem mais. Mulher jovem tem mais do que homens, mas a gente não pode estar esquecendo os fatores de risco masculino e também aqueles pacientes que têm fatores adquiridos, como eu falei. Homens que vão passar por cirurgia ortopédica, cirurgia oncológica, são pessoas que têm mais risco de trombose no pós-operatório, então tem que fazer uma avaliação pré-operatória com o angiologista, tanto homens quanto mulheres. Homens que fumam, homens que estão acima do peso, homens que não estão fazendo o acompanhamento adequado, que têm varizes não tratadas. Varizes, sim, é um fator de risco para trombose. Homens que têm varizes têm, geralmente, varizes mais até avançadas que mulheres, porque as mulheres, em geral,
procure um acompanhamento médico antes de vocês. Até pela estética, né? Falando em estética, falando de hormônio, os chips da beleza, proibido pela Anvisa. Qual é a opinião da senhora sobre isso? De que maneira esses chips podem causar trombose? Já está comprovado isso? Como é que a senhora viu essa proibição? Qual é a opinião? Eu vejo essa proibição como um grande avanço da medicina atual. Hoje a gente tem falta de critérios, né, para uso de reposições hormonais e chips, como dizem, da beleza, né, não deveriam ser chamados são hormônios, assim. Né? São hormônios manipulados, a gente não sabe exatamente como foi manipulado, que dose eles estão sendo colocados, a gente não tem nenhuma regulamentação da Anvisa para saber exatamente o que está sendo implantado ali naquele paciente. Então, eles, para mim, na minha visão, são um fator de risco para a população, principalmente as pessoas que vão em busca de estética e outras, né, questões. Eu tive pacientes que, sim, tiveram tromboses, tanto venosas como arteriais. Tive uma paciente jovem, 33 anos, que teve uma trombose arterial muito grave na perna pós-implante de implantes Quais são os hormonais. hormônios, doutora, desses chips? Testosterona, estrógeno? Casimiro, são diversos, né? Eu já peguei desde testosterona, gestrinona, outros tipos de estrógeno, progesterona, diversos. O que você imaginar, a gente já viu implantado nesse chip. Mas é uma falta de responsabilidade muito grande de um profissional, né? Sabendo que pode causar esse tipo de consequência danosa à saúde, fazer esse tipo de trabalho, essa implantação, esse implante, eu digamos, concordo né? com o senhor, né? Eu acho Me que... chama o senhor, não. Eu concordo com você, Casimiro. Eu acho que tem que ter mais critério na indicação de reposição hormonal e a regulamentação disso. Vamos para a rua para mais uma pergunta. A doutora Ayana Vieira, entrevistada, o assunto é trombose, é chips da beleza, e ela está respondendo tudo aqui para a gente. Vamos à próxima. O que provoca a trombose? Bom, como eu falei, é um conjunto de fatores de risco, né? Mas, resumidamente, a gente tem a trombose quando reduz o fluxo sanguíneo, né? A gente reduz o retorno venoso, a gente aumenta a viscosidade sanguínea. Isso pode acontecer tanto com desidratação, quanto com medicamentos, causas externas pós-cirurgia, implantes hormonais, tabagismo e também quando há uma redução na mobilidade daquele paciente. Deixa eu inverter então, deixa eu completar. Como evitar trombose, por exemplo? Como evitar trombose, por exemplo, vamos lá. A senhora, também eu posso, pela ética jornalística, apesar de ser muito mais nova do que eu e linda, por sinal, muito bonita, e eu tenho que chamar você de senhora. Você de senhora é hoje, mas tenho que chamar de senhora. O que a senhora, a ética jornalística, o que a senhora defenderia para evitar trombose? Mais exercício, alimentação mais equilibrada? O que a gente pode fazer, tanto o homem quanto a mulher, para evitar trombose? Vamos lá, falando de prevenção de trombose. Primeiramente, sim, manter a atividade física, manter o peso adequado, alimentação saudável, não fumar. Isso é o feijão com arroz, Casimiro. Certo. A gente manter as prevenções. Então, se você está adicionando fatores de risco, vai usar um anticoncepcional, vai fazer uma cirurgia, está gestante, vai fazer uma viagem longa, você procurar atendimento médico para você entender como, no seu caso, no seu conjunto de fatores de risco, o que a gente pode estar adicionando para prevenção. Isso são fatores muito individuais. Tá? Mas, de um modo geral, manter o bem-estar, né? O uso de meias elásticas também é uma prevenção. Aquelas meias apertadas. Aquelas meias que ajudam a circulação são utilizadas na prevenção de trombose de pacientes acamados, de pessoas que vão fazer viagens longas. O tratamento das varizes, né? As varizes, eles são fatores de risco que estão aí muito presentes na população. E o não tratamento adequado também é um fator de risco a mais que você está ali mantendo ao longo da vida, principalmente os pacientes idosos. Então, ter atenção e fazer o check-up vascular anualmente para a gente estar prevenindo isso daí. Que é mais importante. Outra pergunta, a entrevistada, a doutora Ayana Vieira, respondendo tudo sobre trombose e chips da beleza também. Vamos à próxima. Anticoncepcional provoca trombose? Provoca. O anticoncepcional, ele aumenta em até 3 vezes o risco de trombose. Então, mulheres que usam anticoncepcional, elas têm mais risco de trombose, sim, Casimiro. Mas o que eu chamo a atenção é, como eu falei, é você procurar informação.
Não é que o anticoncepcional ele é contraindicado para uso da população feminina, mas a gente tem que entender que mulher é essa que está usando anticoncepcional, quais são os fatores de risco dela, qual é o método contraceptivo mais indicado para aquele caso. Então, é um conjunto. A gente vai aliar forças junto com a equipe de ginecologia, que acompanha essa mulher, quanto de angiologia, para a gente estar encontrando qual é o método contraceptivo mais seguro. E em caso de ser optado pelo anticoncepcional oral hormonal, o que a gente pode fazer a mais para estar prevenindo os casos de trombose. Obrigado pela entrevista, foi ótimo, viu? Obrigado. Bom dia, um ótimo dia. Bom dia, tá? muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Tá bom. Eu desejo uma boa semana para vocês e, por favor, fiquem atentos aos sintomas e principalmente para a prevenção.